Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Papo do Quintal. Você não entendeu errado, é Papo do Quintal, né, Pedro? Exatamente. Porque muita gente, quando a gente fez o primeiro episódio, que quem ainda não assistiu, pode clicar no card aqui que está disponível, a gente divulgou, mandou para todo mundo, pessoas começaram a nos pedir ajuda porque não estavam encontrando o nosso podcast, porque tem outros podcasts com o nome de Papo de Quintal. Aí a gente sentou, conversou e vamos mudar para Papo do Quintal. Então a partir de agora é Papo do Quintal. Nada mais justo, né? Um papo no quintal, o papo do quintal. Quintal Viga. Então o Papo do Quintal começando, a gente tem agradecimentos a fazer por todas as mensagens que a gente recebeu, todos os links que a gente recebeu de pessoas gostando, os depoimentos. Continuem assistindo o primeiro episódio, esse episódio, e aí aquelas recomendações que a gente não pode deixar de fazer. Nos siga no nosso canal do YouTube e agora nós temos um canal a gente tem uma página no Instagram que é o Papo do Quintal, todo mundo seguindo a gente lá. No caso do YouTube, se inscreva no canal, acesse, toque no sininho para que você sempre fique ciente das coisas que a gente está fazendo, das notificações, das novidades. Mande para todo mundo, seus inimigos, seu vizinho, seu parente que você não conversa há muitos anos. Usa um argumento para poder voltar a conversar, mas divulga, porque quanto mais a gente mandar essa mensagem do veganismo, da equidade, do direito dos animais, mais chances de mudar, de ver as mudanças que a gente espera para o nosso planeta a gente tem. E sem delongas e sem demoras, a gente vai começar os trabalhos. E a gente precisa que isso se espalhe, né? Bons assuntos. Muito. Pautas importantíssimas, então exatamente. Repassar mesmo. E antes de chamar o nosso convidado, a gente não tem, o calor está matando a gente. Eu fiquei meio gripada esses dias, que tem uma virose aí de gripe daquelas. Sim. Mas a gente não pode ficar de cama porque a gente não tem muito sossego. Na verdade, a gente não, os animais, o meio ambiente, enfim. E aí a gente combinou de fazer uma introdução com os casos escabrosos da semana, ou os absurdos da semana. E nós temos 3, eram 2, mas como a gente não tem sossego nem os animais, viraram 3 hoje à tarde. Que é o seguinte, gente, a gente sempre está falando aqui de como a informação é importante, de como a política faz parte da nossa vida e como ela é fundamental para essas transformações de alimentação, de direitos dos animais, de saúde única, de desenvolvimento, de meio ambiente, enfim. E aí o primeiro que a gente tem que falar de casos escabrosos aconteceu numa cidade próxima a Porto Alegre. Deixa eu pegar o nome da cidade aqui, que é Fazenda Vila Nova. Fica a 90 quilômetros de Porto Alegre. Foi no final de outubro, onde o senhor Léo Mota, do PDT, um vereador, soltou a seguinte frase em plenária referente aos animais. Pedro, vou ler, tá, gente? Porque abre aspas. Infeliz vamos lá. frase. Delícia. Gente, quem quer ter um cachorro tem que ter em casa. Preso no pátio e amarrado. Eu, lá na casa da minha mãe, nós temos 4. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e eu parabenizo quem matou. Tem que ser na casa, afirmou o parlamentar na plenária da Câmara da cidade de Fazenda Vila Nova. Aí, claro, todos os ativistas, os protetores da própria cidade, do Brasil inteiro, os jornais, diante desse absurdo, foram... O que esse vereador está fazendo na Câmara Legislativa com uma frase dessa? E aí ele disse o seguinte: de repente, por não ter muito estudo e ser um cara da roça, meio grosso, a gente se expressa errado. Eu, perante a Deus, Deus sabe qual foi a minha intenção. As pessoas podem tentar me incriminar, mas eu não dou bola. Eu sei, como cristão, o que eu quis dizer. Então ele disse que nós é que entendemos errado, que em momento algum eu falei que tem que matar. Quando eu digo que tem que eliminar, é tirar da rua. E aí, gente, com eleições municipais se aproximando em 2024, a gente tem que fazer essa pergunta: que tipo de parlamentar, que tipo de representante a gente quer nos parlamentos, principalmente municipais, para tratar dessas pautas que não são pautas de favor, são pautas de direito, são pautas de evolução. Um vereador que fala um absurdo desse, ainda se justificando que estava falando de animais de rua. Se existem animais de rua, animais errantes, isso é falta de política pública, que cabe ao senhor vereador
cobrar do senhor do executivo e criar leis que mudem essa realidade. Então, a primeira aberração da semana é: pensemos para as eleições municipais de 2024, quais são os nossos prefeitos e vereadores que merecem assumir esse cargo, principalmente voltado para a pauta animal. A culpa começa na gente, em votar mal. A culpa é do outro, às vezes a gente perde a oportunidade de ficar calado. E você vê que depois que ele fala todas essas atrocidades, ele coloca a culpa em Deus, assim. Deus vê que eu estou certo. E é como se ninguém entendesse a fala dele. Né? E ele está perdoado, porque se Deus sabe o que ele queria, nada que ele fez. Sim, e a gente entendeu errado essa fala de se sair do pátio, matem que eu vou agradecer. Exatamente. O que ele quis dizer com isso? Exatamente. Gente, um parlamentar que não conhece a própria lei, né? Porque o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, quando eleito, ele é eleito não para fazer suas vontades, ele é eleito para cumprir as leis do país e fazer com que a democracia seja vivenciada e respeitada. E existem leis, inclusive da Constituição Federal, que determina lá no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que cabe à sociedade e ao Estado impedir os animais de serem submetidos à crueldade. Então, quando ele foi eleito, ele assumiu o compromisso de impedir que os animais, assim como os humanos, tivessem seus direitos violados. E aí, em plenária, ele me fala uma besteira dessa. É isso que a gente quer nas eleições municipais do ano que vem? Mas Deus o perdoou. Pois é, a gente não. Né? A gente não. E espero que ninguém perdoe e cobre. E lembre dele. Léo Mota do PDT, gente. Lembrem dele. Se próximas ele for tentar eleições, reeleição, exatamente. É isso que a gente tem que começar a extirpar da nossa política brasileira, de verdade. E aí a segunda blasfêmia da semana, quer dizer, essa foi bem recente, eram duas, mas ela entrou para o rol, que é hoje um deputado aqui da nossa Assembleia de Minas Gerais, chamado Douglas Melo, do PSD. Ele quer instituir a bancada do rodeio em Minas Gerais. O Bruno vai colocar uma musiquinha. Bancada do rodeio em Minas Gerais. E aí a gente pode falar uma dezena de coisas, mas a gente vai começar pelo óbvio. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para quem não lembra ou não conhece, tem uma lei que proibiu as atividades como essas atividades de rodeio, vaquejada, exatamente por seguir o princípio contra a crueldade aos animais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2020, aprovou uma lei que reconheceu todos os animais como sujeitos de direito. Ou seja, assumiu ainda o maior compromisso do Estado com relação ao bem-estar, a dignidade e o direito dos animais. E a própria Assembleia, através desse deputado, quer instituir uma bancada de rodeios aqui em Minas Gerais. Uma audiência pública, onde ele só convidou os seus, não convidou outros grupos para debater. E aí a gente pergunta, a questão dos maus tratos aos animais é um crime previsto numa lei federal. O princípio da crueldade, ele tá bem determinado, sem nenhum tipo de dúvida, na Constituição Federal. Então, só isso já é suficiente, como o Belo Horizonte já fez, de não permitir esses eventos, que culturais não são, porque rodeio não é cultura do Brasil. Assim como Rita Lee falava da farra do boi no sul, né, que isso veio importado da Espanha, etc., o rodeio não tem absolutamente nada na cultura brasileira. É uma importação de um outro país. E ainda que fosse cultura, à medida que os povos evoluem, essas mudanças de entendimento também evoluem. E se existe maus tratos aos animais... Se existe... O que me choca são as pessoas ainda verem rodeio como uma diversão, como um lazer, e não olhar isso como uma crueldade animal, saca? Exatamente. Exatamente. Em todas as formas de rodeio, desde aquela do boi, a puxar pelo rabo e derrubar um bezerro, onde não se vê maus tratos nisso. Não consigo não ver. Também não. Eu acho que o simples fato de tirar o animal de um habitat natural e colocar ele em um habitat artificial, lotado de gente, de luz, de barulho, de palco, para quem tem um tico e teco, consegue entender que aquele ali não é um ambiente daquele animal. Aquilo ali, gente, já é maus tratos. A gente precisa entender que os maus tratos aos animais não é só uma questão física, é uma questão psicológica. E quem está falando isso não é a Dani e o Pedro, são as leis.
O nosso convidado é advogado, ele vai poder explicar isso melhor pra gente. Sim, pessoas entendeu? morrem, animais morrem. Tantos caras que morrem pisoteados. Exatamente. Tantos animais morrem, desde o transporte até todo aquele circo. Então, Sim. não tem como não falar de maus tratos. E existem dezenas de laudos, de imagens que comprovam os maus tratos a esses animais. E se a gente for cutucar um pouco mais, há indícios e denúncias que obviamente precisam ser apuradas de problemas envolvendo, principalmente no interior, licitações complicadas dos municípios, que acabam promovendo eventos com parcerias de empresas privadas, onde você não tem a devida prestação de contas, solicitações de valores à Câmara Legislativa por parte de executivos para poder contratar shows, o que também não é correto, não é certo. Então não é só uma questão dos animais em si, que já seria suficiente para ninguém propor uma bancada. É todo um esquema, né? É todo um processo que está por trás. Exatamente. E aí a pergunta que a gente faz para o deputado Douglas é se esse fortalecimento da questão dos rodeios tem o intuito não só de continuar, né, descumprindo e desrespeitando a nossa Constituição, mas também de tentar impedir que essas situações, essas possíveis denúncias venham a ser apuradas. Seria isso? Eu imagino que não. Eu imagino que ele tenha a maior das intenções, mas eu acho que ele tem que abrir o diálogo, até como uma função dele, do cargo que ele ocupa, para ouvir todos os lados, né? Lembrando que a capital, novamente do Estado, proibiu esses eventos em função do princípio da crueldade. E a própria Assembleia, que aprovou de uma forma revolucionária, que todo mundo elogia, todos os animais como sujeitos de direito, está promovendo esse retrocesso de ter uma bancada que vai instituir realmente os maus tratos aos animais. Essa é a segunda bomba que entrou hoje rapidamente, porque a gente não tem sossego. E a terceira, não menos importante, não menos desaforada, é a questão das búfalas de Brotas. Não sei se todo mundo se lembra, quem não se lembra, eu vou contar muito rápido. Em 2021, novembro de 2021, mais de 1.200 búfalas que são exploradas pela indústria do leite, do queijo queijo de búfala, enfim, em Brotas, no interior de São Paulo, foram encontradas em situação de maus tratos, depois de denúncias, numa fazenda de um grande empresário da região, em situação absurdamente de terror. Elas foram simplesmente deixadas na fazenda para morrer de fome e de sede. E na época, vocês podem procurar aí o dono da fazenda, Era né? de extremo conhecimento dos donos. Total, não tinha a menor dúvida. Ele disse em algumas entrevistas que ele não estava tendo lucro mais com essa, então que ele... E aí aquelas vidas... Exatamente, aí ele, ao invés dele cumprir o papel que era dele, né, ou que fosse, infelizmente, passar essas búfalas para um outro produtor, Exato. né, ele simplesmente fechou a fazenda e deixou que elas morressem à míngua de fome e de sede. E nessa época foi um escândalo, eu acho que foi um dos maiores casos de animais abandonados, né? De um todo. De um todo, assim, mais de 1.200 búfalas, fora aquelas que estavam grávidas. E aí começou um processo onde a ONG que foi envolvida, né, que estava fazendo a denúncia desses maus tratos que foram atestados, ela ficou como fiel depositária desses animais até que transcorresse toda a ação na justiça, né? Nós vivemos um mundo democrático, um país democrático, onde todas as partes têm o direito de se manifestar. E nesse período, já teve sugestão de juiz de que as búfalas idosas fossem leiloadas para pagar as búfalas jovens. Foi exigido da ONG Ara todo o manejo desses animais, todo o tratamento médico veterinário, tudo que elas não tiveram com esse dono da fazenda, a justiça estava exigindo que a ONG, que é uma ONG que vive de recursos próprios, de doações, que ela cumprisse. E agora, no finalzinho de outubro, o TJ de São Paulo determinou que a ONG Ara perdesse a tutela dessas búfalas, desses animais vítimas de maus tratos, de acordo com os laudos, né, dos especialistas, e elas voltassem para a tutela de ninguém menos, ninguém mais, a família do dono da fazenda, que sempre soube o que estava acontecendo com todas as búfalas. Que quis maltratar, quis deixar morrendo ali, e agora volta para ele. Exatamente, volta para ele. E aí uma coisa que é onde
Que juiz é esse? Pois é. É uma juíza, inclusive. Infelizmente é uma juíza. Não é um juiz. Mas a justiça, e aí é onde a gente quer colocar o dedinho na ferida das aberrações, é muito importante. Eu estava conversando com alguns advogados essa semana, diante dessa decisão lá das búfalas de Brotas. O nosso Poder Judiciário, a impressão que ele nos passa ainda é de um grande descaso com relação aos temas envolvendo crimes contra os animais. Por mais que nós tenhamos exemplos de juízes, promotores e desembargadores que dão decisões acertadas de acordo com a lei, acabam que eles se tornam meio exceção. De uma forma geral, as experiências que nós temos e os casos que a gente acompanha nos dá essa impressão que o Poder Judiciário ainda ele tem muito descaso quando a gente fala de maus tratos, de crimes contra os animais. E eu falo isso, Pedro, com uma certa tranquilidade e propriedade por 2 motivos. Primeiro, que eu sou jornalista, então eu sempre recebo esses casos, eu tenho a possibilidade de apurar, de conversar com os especialistas, com técnicos, muitas vezes ter acesso à parte do processo e identificar que existe um problema grave aí que precisa começar a ser elucidado. E segundo, porque eu faço parte de ONG, eu sou ativista, eu sou protetora, e eu já acompanho, inclusive com o nosso convidado, que é da mesma ONG que eu participo, onde tem decisões, assim, no mínimo, inusitadas. Uma delas, quem quiser pode ver que eu não estou falando mentira, vai lá na página do Direito Animal Brasil e busca um caso de um abatedouro clandestino aqui no interior de Minas Gerais, no ano retrasado. Onde a decisão do juiz, advogados seríssimos como esse nosso convidado que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente, diante da situação dos maus tratos, com laudos entregues pelos especialistas, pelos veterinários, biólogos, enfim, o investigado dizia não ter condições de manter esses animais que foram encontrados nessa situação de maus tratos no abatedouro clandestino, se ele não pudesse abatê-los, explorá-los. E aí os advogados, então, se o investigado não tem condições, vamos para o Estado, que é a obrigação do Estado, né? E aí o juiz, na decisão, não acatou o pedido dos advogados, dizendo que ele não via nenhum zoológico recebendo boi, galinha e porco. E aí eu li 3 vezes, porque eu falei assim, bom, uma coisa que eu sou boa e treinada é para interpretação de texto. Tadinho, ele pode estar com alguma confusão. Eu li 3 vezes. Porque eu que sou jornalista sei que existe uma lei do zoológico que ele é destinado para animais silvestres e exóticos. Ou seja, animais domésticos não iriam para um zoológico e os advogados nunca pediram isso. Então a gente sente um tom de deboche muitas vezes dos operadores da justiça que não prestam atenção e que não têm o cuidado necessário com relação aos crimes envolvendo os animais. Eles são muito bem estudados para lidar com vidas, saca? Sim. Onde não vê essa vida animal, não é só a vida, sabe, humana. Então, um juiz que permite que isso aconteça, ele não está focado em vidas. Só pode ser algum tipo de interesse, não posso falar assim, mas por fora, ou alguma falta de sensibilidade, sabe, de compaixão. Como que chama o cara da ONG lá das búfalas? Eu esqueci o Alex, acho que é Alex Parente. Então, esses animais se apegaram a ele, se apegaram às pessoas da ONG. Foram vários protetores ali, deram o sangue, correram atrás de muita grana, que não é barato, e eram muitos animais. Agora que tá tudo meio que encaminhando, vem um juiz e pede para voltar todos os animais para quem? Para a família do algoz. É inadmissível é igual a esse caso que você está contando. São laudos, assim, quando se termina, você assusta, porque Sim. Eu fico sem palavras, assim, eu fico assustado. É muito sério isso que a gente está falando e um questionamento. Acho que a gente tem que começar a fazer um movimento com relação aos conselhos de magistrados. Venham aqui no podcast para a gente conversar, a gente traz as autoridades para a gente poder atualizar vocês do que é o direito animal, né, do que é a ciência, a filosofia e o clamor da sociedade. Porque não existe, a gente não está falando de amor nem de favor. A gente está falando de leis, regras.
E aí a pergunta que fica para o Poder Judiciário brasileiro é por que, quando existe esse julgamento envolvendo crimes contra os animais, principalmente quando os animais são animais de produção, a balança, ela sempre tende a favorecer o empresário, né, que estava me dando prejuízo, então agora eu vou, e ele queria plantar soja. E aí você imagina, não é só os animais não, gente. Você imagina o solo como ia ficar contaminado com a morte brutal desses animais? Vocês acham que esses animais eram vacinados, estavam protegidos contra as zoonoses? Então ele estava colocando também a saúde ali pública em risco, né? Então por que operadores da justiça brasileira ainda a gente vê, tanto na hora do julgamento envolvendo crimes contra os animais, essa balança tão desfavorável, que favorece o empresário, que favorece alguns grupos econômicos específicos, inclusive de eventos que não tem nada a ver com a nossa cultura. A gente precisa que haja um entendimento e uma vontade. Só para fechar, para a gente chamar nosso convidado, numa das minhas entrevistas, uma das minhas fontes, essa questão dos advogados que tendem a mostrar à justiça que os animais, eles são sujeitos e eles devem e podem participar das ações de crimes contra eles. A gente está começando a evoluir com isso, mas ainda precisa evoluir um pouco mais. Um desses casos, uma fonte minha me contou que estava tentando colocar um animal que sofreu maus tratos, com laudo, perícia, enfim, dentro da ação. E aí, me parece que os advogados podem apresentar as suas ações, as suas defesas para assistentes de juízes. E foi feito isso por essa minha fonte. E no terminar, o assistente falou, olha, a sua defesa está totalmente plausível, está perfeita, mas eu preciso te avisar que o juiz tal, ele é muito antigo, retrógrado, ele não se atualiza sobre essas questões. Ora. Mesma coisa o Pedro, que tem um restaurante, não se atualiza sobre as novas normas, os novos decretos de vigilância sanitária, porque ele é das antigas. Me poupe, gente. Por favor, né? Por favor. Então, assim, vamos perguntar para os nossos nobres juristas, né, os nossos nobres juízes, desembargadores, promotores, por que ainda tanto descaso ao que nos parece quando precisam julgar casos envolvendo os maus tratos aos animais. E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, não se iludam, porque está tudo embutido no assunto que é outra blasfêmia, nós deixamos ela para o final, que é o caso dos jumentos. Não sei se vocês sabem, mas os jumentos no Brasil estão ameaçados de extinção em função de uma atividade extrativista para atender um grupo muito específico de empresários chineses. Os animais estão sendo abatidos de forma cruel, não seguindo as regras básicas de vigilância sanitária, colocando as populações em torno em perigo. E existem juristas, né, advogados, ONGs, que lutam pela dignidade desses animais e para que as leis sejam cumpridas no Brasil desde então. E é exatamente em função disso, dessa quarta blasfêmia, que a gente vai convidar agora para entrar para conversar com a gente o Yuri, que é um querido advogado, amigo, batalhador, que é o Yuri Fernandes. E aí eu vou ler aqui para não cometer a gafe de não falar o currículo dele correto, tá? O Yuri Fernandes Lima é advogado animalista, pesquisador e professor de direito animal e coordenador jurídico da Frente de Defesa Nacional dos Jumentos. E aí é com muito prazer que a gente convida ele para entrar com a gente. Ele está online e ele vai nos dizer o absurdo que está acontecendo com os jumentos bem na nossa cara, bem diante da justiça, onde o Estado está comendo mosca e a gente precisa que as pessoas se informem, porque vai ter uma manifestação no dia 21 de novembro em Brasília, para que os brasileiros mostrem aos seus governantes que, assim como já foram convidados em outros territórios para poder sair e parar de matar os jumentos, a gente vai fazer esse mesmo convite. Nós não queremos esse tipo de atividade extrativista e cruel aqui no nosso país. Então vamos convidar o Yuri para conversar com a gente. Yuri, querido, muito obrigada por você ter topado participar com a gente. É o segundo episódio do podcast. Eu sei que a sua agenda está assim, lotada, ainda mais em função da manifestação dia 21. Você trabalha intensamente com relação a essa pauta e esses últimos dias está trabalhando mais intensamente ainda. Mas é muito importante que a gente trouxesse nesse segundo episódio essas blasfêmias, como a gente chama, para poder informar as pessoas do que está acontecendo e para convocar as pessoas de Brasília para irem na manifestação. E as pessoas que não puderem ir à manifestação, que elas acompanhem
pela Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, pela sua página, as páginas aqui do podcast do Quintal, o que está acontecendo para você manifestar e mostrar para o governo brasileiro que nós não queremos a extinção dos jumentos. E aí eu te peço para você contextualizar para as pessoas o que é a questão dessa indústria da China, do EGIAL, o que já foi feito, em que momento nós estamos e como as pessoas podem ajudar, qual é o engajamento que a gente precisa nesse momento. Boa noite, Dani, boa noite a todas e todos. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para mim e para todos. Bom, vou tentar ser breve. A China, especificamente a medicina tradicional chinesa, tem uma demanda pelo couro do jumento, tá? Porque a partir do couro do jumento, eles extraem o colágeno e eles produzem um produto chamado EJAL, que é uma barra de colágeno, como se fosse uma gelatina. Eu lembro sempre da geleia de mocotó, porque ela é marrom. E eles consomem isso com o intuito de rejuvenescer, de fins afrodisíacos, enfim, né? E a gente sempre fala que, lembra, né, que essas supostas propriedades não são comprovadas cientificamente. E aí o que a China fez? Ela exterminou a população de jumentos da China, e aí ela começou a fazer isso em todo o mundo. Né? Então, ela fez isso em vários países da Ásia, da África, e chegou, então, às Américas, né? A gente tem esse problema não só no Brasil, mas em vários outros países, México, Chile, Argentina, Bolívia, Peru, e no Brasil, né? Então, eles estão à caça aí de todos os jumentos que ainda existem para poder extrair o couro e fazer o EJAL. E aí já é importante dizer que não existe cadeia produtiva, né, como existe de boi, de porco, de galinha, por exemplo. É uma atividade extrativista, né, eles coletam, compram e às vezes até furtam, a gente já teve relatos de furto de jumento, eles vão aglomerando, transportando e então abatem, né? Então isso está levando o jumento à extinção. E aqui no Brasil, a gente tem na nossa Constituição Federal, no mesmo lugar onde tem a regra da proibição da crueldade, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos a proibição de práticas que levem a uma espécie à extinção, né? Então, a gente tem uma dupla vedação aí no artigo 225 para essa prática, porque ela é cruel, né? Assim como vocês estavam falando dos rodeios, eu tenho dito que o modus operandi dessa atividade de abate de jumentos, ela o modus operandi tem a crueldade, o crime de maus-tratos, né? Uhum. Por todas as apreensões, todos os flagrantes que a gente fez em todos esses anos, os animais estão sempre sem comida, sem água, sem assistência médico-veterinária, sem abrigo de sol e de chuva, né? Eu sempre digo que é uma atividade, assim, totalmente bárbara, né? Então, a gente tem o risco de extinção, a crueldade, os maus-tratos, a gente tem um problema sério de biossegurança, porque esses animais, ninguém sabe de onde vêm, então não tem rastreabilidade, não tem nenhum controle de doenças, né, inclusive de uma zoonose gravíssima, que é o mormo, que é uma zoonose de refúgios, então cavalos, jumentos e mulas, e os seres humanos. É uma doença sem cura, sem vacina. Qual é a... Mormo, peraí, chama mormo. Mormo. Eu já vi alguns especialistas falando mormo, mas eu falo mormo. É uma zoonose. Uhum. Mormon é só aqueles lá que vão levar a palavra. Então é mormo. Vocês falam mormo, né? Eu falo mormo. Mormo. É uma zoonose gravíssima. Gravíssima. Não. Porque a gente pode associar, por exemplo, citando a China, pandemias. Então, todas essas grandes pandemias, grandes doenças, vêm de animais, vêm de coisas que não é normal a gente comer ou a gente usar. Então, isso há um risco de... Me explica como... Então, esse é um dos nossos argumentos desde sempre, né? Mas a outra parte, né, que é o governo federal, o governo do estado da Bahia, por meio das suas Ministério da Agricultura, no caso federal, e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Eles falam que não, que de jeito nenhum, que isso não vai virar nunca
epidemia, nem pandemia, nem nada. Mas a gente fala que justamente pode virar, porque a Covid-19 também, né, ninguém achava que ia ser o que foi. Com relação aos casos, casos em cavalos e jumentos é comum, tá? Na Bahia e em outros estados. A gente tem aí uma série de... Você joga na internet, você vai ver. Né? Tem casos em Goiás, tem casos em vários estados do Nordeste, em Minas eu não tenho certeza agora, mas enfim, tem vários casos, né? Sempre tem. Quando a gente fez uma apreensão dos 600 jumentos em Euclides da Cunha, lá na Bahia, a gente teve, acho que, 10 casos positivos para mormo, né? E aí você tem um protocolo do próprio Ministério da Agricultura que você tem que fazer a eutanásia desses animais, né? E casos em humanos, teve um caso em Sergipe, e inclusive foi feito um artigo científico por vários pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe sobre esse caso em humano, né? E recentemente a gente teve algumas suspeitas no Rio Grande do Norte, acho que em Sergipe de novo. A grande questão é a seguinte: o mormo, ele é uma doença respiratória, né? A bactéria se instala no pulmão. Então, os sintomas, eles podem ser parecidos com sintomas de várias outras doenças, até mesmo de Covid. Então, o que acontece? A gente fala muito da questão da subnotificação e da falta de diagnóstico, né? Então, os próprios médicos humanos não têm conhecimento do mormo. Então, a pessoa pode estar com mormo, chegar no hospital e ser diagnosticada com pneumonia ou com qualquer outra coisa, né? Então, tem esse problema ainda que agrava, porque ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém diagnostica, então a gente não tem o número real de casos de mormo no Brasil, né? Em animais, a gente também não tem, porque diante dos acontecimentos aí dos últimos anos, o que a ADAB fez primeiro, lá em 2020, e o MAPA fez agora em 2023? Eles editaram portarias dispensando a obrigatoriedade da realização do exame de mormo, né? Porque é um negócio que não tem controle, que ninguém fiscaliza, que não tem nada. Então, o que eles resolveram fazer? Então, vamos fazer uma portaria dispensando a obrigatoriedade, né? Joga para debaixo do tapete o problema. Então, a ADAB em 2020 e o MAPA agora em 2023 decidiram que a melhor coisa é não fazer mais exame, certo? Então, já que ninguém fiscaliza, ninguém tem controle sobre o mormo, a gente nem fica sabendo. Melhor assim. Ok, joga para debaixo do tapete e tá tudo certo. Essa é a beleza do nosso estado. E aí eu estava falando que o último problema, assim, o último argumento que a gente usa é que o jumento, ele é um patrimônio cultural do Nordeste e do Brasil, né? Eu tenho feito aí ao longo dos anos um levantamento de várias obras de arte. Então tem livros, tem literatura de cordel, tem música, tem escultura, estilogravura, tem muitas expressões artísticas homenageando o jumento. Então a gente vem falando isso também, que a gente está permitindo o extermínio, né, de uma espécie, de um patrimônio cultural, com crueldade, maus tratos, risco de uma nova pandemia. E agora, né, a gente tem um grupo técnico aí de biólogas, zootecnistas e veterinárias, estudando também a questão do patrimônio genético, porque o jumento nordestino, ele já, né, passou por tantas adaptações, evoluções, que ele tem hoje um código genético próprio, que não existe mais em nenhum outro lugar do mundo. Então, esse estudo está sendo feito também para fazer esse registro, essa proteção do recurso genético. Claro que algumas dessas coisas que eu falei têm um viés antropocêntrico, mas vejam, nem assim a gente está conseguindo proteger o jumento, né? Sim. Bom, esse é o cenário, assim, muito a grosso modo, mas já deu para perceber que é um cenário de caos e barbárie, né? Não só não existe nenhum tipo de regulação e fiscalização do Estado, como o Estado é partícipe desse crime, né? Desses crimes. E aí, o que a gente já fez ao longo desses anos? Muita coisa, né? Então, a gente tem ações judiciais, né, várias. A gente tem uma ação civil pública na Justiça Federal de Salvador, que, vamos dizer assim, é a principal, muitos recursos, mas tem outras ações civis públicas, inclusive do Ministério Público da Bahia, tem ações populares, inclusive do deputado federal, agora licenciado Célio Studat, do Ceará. A gente tem ação popular aqui em São Paulo. A gente tem vários projetos de lei
na Câmara dos Deputados, em nível federal, na Assembleia Legislativa da Bahia, né? A gente tem processo administrativo no IPHAN, para pleitear o reconhecimento do jumento como patrimônio cultural. A gente tem processo administrativo no Ministério da Agricultura. A gente já teve inquérito civil no Ministério Público Federal, que foi arquivado, bizarramente. A gente tem vários inquéritos civis no Ministério Público da Bahia. Enfim, basicamente é isso, né? Nossa, isso tudo, né? É basicamente tudo isso. Eu tenho planilhas, assim, das ações, dos projetos de lei, porque é muita coisa, né? A gente fez várias manifestações nacionais ao longo desses anos, né? Em vários estados do Brasil. A gente já esteve muitas vezes em Brasília, né? No Ministério da Agricultura, incontáveis vezes. Tanto que eu perdi minha paciência numa reunião, porque eles enrolam tanto a gente, né? A gente já teve no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente. Eu estava dizendo que agora, né, nesse governo atual, confesso que eu estou perdendo minhas esperanças, inclusive, mas a gente achou que nesse governo a gente ia conseguir fazer alguma coisa, né? A gente está conseguindo bastante acesso no Ministério do Meio Ambiente por causa da Vanessa. Agora a gente está tentando, agora não, né? Desde o começo do ano a gente está tentando reunião presencial com a Janja, mas ela não nos recebe. Agora a gente está tentando com o próprio Lula, com a Secretaria-Geral da Presidência, a gente está tentando, assim, de tudo. A gente sempre está tentando de tudo, né? E aí, dia 21 de novembro, vai ter um grande ato em Brasília, então estamos aí clamando pela ajuda de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, os estrangeiros podem ir também, se quiserem, animais humanos e não humanos, precisamos de volume em Brasília para fazer uma pressão popular e mostrar que o povo é contra o abate, né? Talvez seja isso que esteja faltando, né? Um apoio popular mais expressivo. Então, a gente tem uma previsão de concentração às 9 horas da manhã, com café da manhã vegano, e a gente vai fazer uma via sacra mesmo, uma via crucis, por vários ministérios, até chegar no Palácio do Planalto, e depois vai para a Câmara dos Deputados. Sim. Às 17h30 vai ter um evento justamente sobre a questão cultural, eu vou levar até todos os meus livros, a Patrícia está levando vários quadros, enfim. Sim. Né? Yuri, me fala uma coisa, por que é tão difícil a gente conseguir isso? É muita grana? Como que isso movimenta? Qual é a dificuldade? Por exemplo, um rodeio a gente sabe que tem muita grana, muito patrocínio por trás. Tem opções de desvios de verba. Qual é a dificuldade para se parar isso? É muito caro? O que eles ganham com isso? O que eles pagam por isso? Porque alguém deve estar ganhando muito. Qual é a dificuldade? Olha, essa aí, se a gente achar a resposta, a gente resolve o nosso problema. Mas eu tenho uma hipótese. Mas assim, é caro? Você tem acesso aos valores, por exemplo? O que se paga? Não, é caríssimo, né? A venda lá fora é peso de Não, ouro, mas né? lá fora pode ser caro, mas e para cá? Aqui, assim, é tudo super barato, por isso que é bem lucrativa a atividade, né? Porque eles vendem lá fora super caro e aqui não tem praticamente custo nenhum. Porque, inclusive, o Estado abrindo as pernas, como a gente vê em várias outras ocasiões, né? Mas a minha hipótese é a seguinte: foi feito um estudo na Inglaterra que descobriu que o comércio internacional de pele de jumentos está associado ao tráfico de animais silvestres. Bingo! Além disso, a gente já presenciou na apreensão lá de Canudos, trabalho escravo. Tinham 2 chineses em trabalho escravo. Em Itapetinga, em 2018, tinham crianças trabalhando, trabalho infantil. Então, a minha hipótese é que, nesses containers, eu queria ser uma mosca para ir lá no container, no Porto de Salvador, aqui no Porto de Santos, para ver o que tem dentro desse container. Porque, junto com as peles dos jumentos, penso eu que tem animal silvestre, parte de animais silvestres, crianças, órgãos, pessoas, drogas, tudo que você imaginar, né? Por quê que eu estou falando isso?
porque vocês viram, a gente fez tudo e mais um pouco desde 2016 e a gente não consegue, né? Quando a gente conseguiu eliminar lá na Bahia, que durou 1 ano, o ex-presidente da República fez um telefonema, ele mesmo, para o então vice-presidente do TRF1, que hoje é ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, e mandou o Cássio Nunes Marques caçar nossa liminar, por ordem do Bolsonaro. Sim. Só que assim, né, aqui não dá para ser maniqueísta, porque a questão não é só o Bolsonaro. Porque os governos estaduais da Bahia são do PT, né? Inclusive, o ex-governador do PT hoje é um dos principais nomes do governo federal. Então, independentemente de partido e de esquadro, estão todos envolvidos, né? Sim. E por que eu estou falando também isso, além de tudo que eu já mencionei? Esta juíza federal, a procuradora federal que arquivou o inquérito, vários outros promotores, várias outras autoridades envolvidas, chega um determinado momento que a pessoa muda da água, do vinho para a água suja, de chorume, e some, né? Muda. Então, o que eu acho? Que essas pessoas estão sendo ou ameaçadas ou compradas, né? Porque nada além dessas duas hipóteses justifica. Essa juíza federal recebia a gente, era assim... Super solícita para cumprir o papel que lhe cabia. Exato, com toda a imparcialidade e tudo, mas ela recebia a gente, ela dava as decisões rapidamente, e ele acabou com isso. A Procuradora Federal recebeu a gente com várias reuniões, a gente fez uma lista de perguntas para vários órgãos para ela encaminhar, e aí, essa Procuradora Federal, um belo dia, eu nunca me esqueço que eu estava almoçando, eu quase morri, eu abri o e-mail no celular, promoção de arquivamento do inquérito. Ela nem tinha feito todas as diligências que precisava fazer, né? E aí foi uma novela, porque eu recorri, foi para o CNMP em Brasília, não sei o que, blá, blá, e voltou, no fim das contas, para onde sair, de onde tinha saído há milhões de anos atrás, que é lá no interior da Bahia, e está lá parado até hoje. Até hoje? E nada anda, né? As coisas não andam, as coisas não acontecem. Então, assim, para responder a tua pergunta, eu acho que é por aí. Eu acho que são coisas muito sérias mesmo que estão por trás. Porque é isso, se não tivesse essas coisas sérias, não teria por que esse negócio continuar até hoje. E mais, eu não sei se eu comentei com a Dani hoje, eu comentei com alguém. Tem um projeto de lei federal, que inclusive foi um projeto de lei também assim, que caiu do céu, porque era um deputado com quem a gente nem tinha interlocução, nem nada. Sim. Ele soube do assunto, se sensibilizou e fez o PL. Esse PL, inexplicavelmente, foi aprovado na Comissão de Agricultura, que é só feita por ruralistas. E esse projeto, inclusive, ele prevê o fim do abate de cavalos também. Ele prevê o fim do abate de todos os equídeos. Sim. E ele foi aprovado. E agora ele está para ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Como agora o negócio está ficando muito próximo, porque agora a próxima comissão é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e acabou. Né? Passou por ela. Esse projeto tem tramitação definitiva, ele não vai a plenário. Então, o que o MAPA, Ministério da Agricultura, já do governo Lula, fez? Está interferindo no Congresso Nacional para que esse projeto não seja aprovado. Tá? Eles falam, e assim, os argumentos do MAPA são indefensáveis. Um dos argumentos que eles falaram essa semana, por exemplo, é que não tem, que os jumentos não estão sendo extintos. Imagina, todo mundo é louco. Se você tem criação, se você só está pegando e matando, e o próprio MAPA informa números para o IBGE, que faz lá o censo agropecuário, e o censo está mostrando que o número está caindo, como que o MAPA diz que não tem declínio, né, e que não vai ter extinção? E o outro argumento é esse que eu falei para vocês. Eles falam que não vai ter pandemia, que não tem morro, é negacionismo, né? Sim. Mudou o governo, mas o negacionismo continua. Conveniente, né? Um negacionismo conveniente, porque aqui a gente tem censo agropecuário do IBGE de 2017, que existiam 376 mil asininos no Brasil. De 2017 até julho de 2023, pelo menos 237 mil. Olha como foi caindo aqui, ó. Dados do próprio Ministério da Agricultura. Então, se não tem alguma coisa errada, todo mundo tá maluco, só o MAPA que tá coerente e ativo. E eu lembro dele numa audiência pública que vocês conseguiram promover,
realmente a vontade que a gente tinha era de entrar na tela e sacudir, porque parecia que estava falando de um outro lado. Porque geralmente as pessoas tratam a gente como se a gente fosse imbecil, como se a gente fosse alienado, como se a gente não conhecesse as leis, não tivesse provas, laudos, não tivesse resultados, né, de estudos de especialistas que se dedicam a isso. Eles nos tratam ou tentam nos tratar como pessoas fora da caixinha. E isso não tem um cabimento, já que o da China já foi extinto. Sim. Então qualquer outro lugar que se Sim. há esse risco. Então eles têm todo um histórico, basta eles quererem estudar que eles vão encontrar aí o problema, né? Vão encontrar um resquício aí, uma linhagem aí de problema que não é por acaso que está acontecendo no Brasil. Porque todos os recursos jurídicos, que não tem nada de favor nem de amor, porque a gente está falando de lei, de regra, já foram todos apresentados, com laudos, todos defendidos. E a gente teve uma segunda liminar que parece que os abatedouros disseram que não chegou até eles não receberam. Né? Ela deve estar num limbo eterno, numa nuvem lotada, assim, bem negra, que não chega para eles de jeito nenhum, né? É uma coisa absurda. Eles disseram que não foram notificados da última liminar. E esses abatedouros devem ser todos clandestinos, né? Ou a maioria? Porque não, são abatedouros com autorização do mapa para exportação. Autorizados? Federal. Do mapa. Uhum. Sem fiscalização, mas autorizados pelo mapa. Tem uma matéria do Domingo Espetacular de agosto de 2022 que recebeu denúncias sobre o abate irregular, o transporte irregular desses animais em Amargosa, né? Que é uma cidade onde tem um abatedouro no interior da Bahia. E diante das denúncias, a produção do Domingo Espetacular foi até a cidade para apurar, para poder entender se realmente estava tendo transporte clandestino desses animais, se eles estavam sofrendo os maus tratos, se existiam as regularidades necessárias. E num dado momento, quando eles estão saindo do abatedouro, vem motos e cercam a equipe de reportagem do Domingo Espetacular em tom de ameaça. E aí eu queria muito que o prefeito de Amargosa, que adora encontrar com os chineses, conversar com os chineses, eu queria até saber se a assessoria dele tem acesso a todos esses processos, porque ele também parece que é outro que está um pouco alienado, paralelo a tudo que a gente tem de prova, tudo que vocês apresentam. E a equipe de reportagem do Domingo Espetacular foi ameaçada por motociclistas do abatedouro de Amargosa. Também queria muito saber do prefeito se ele concorda com esse tipo de atitude. Num país democrático como o brasileiro, da imprensa livre, que o governo atual tanto, com total certeza, tanto defende, se ele corrobora, se o município de Amargosa corrobora com esse tipo de ameaça dentro do nosso país de motociclistas que foram ameaçar a equipe do Domingo Espetacular. E se estão duvidando do que eu estou dizendo, no link, vocês vão lá para os 7 minutos de matéria, de reportagem, que vocês vão ver se eu estou mentindo ou não. Ou seja, tudo corrobora para mostrar que esse grupo de empresários que se beneficia sozinho dessa indústria, que aqui eles não têm gasto nenhum e lá fora eles ganham milhões, está fora do lugar em que um país sério, que realmente defende as leis, defende o seu meio ambiente, defende as pessoas, não pode compactuar. Não é à toa que eles já foram convidados a se retirar de outros territórios. Eu queria muito saber do governo atual, através da Vanessa, que a gente sabe que está se dedicando muito, por que esse convite ainda não foi formalizado para esses empresários chineses, para que eles possam sair do nosso país e deixar os nossos jumentos em paz, né? O mínimo. A jugular falta até pular aqui, ó. Tô tentando me controlar porque a minha jugular até pula aqui, você entendeu? É uma revolta isso, assim. É muita grana para poucos, né? Só pode. Porque, Exatamente. igual ele falou, que paga-se muito pouco, pelo que nem deveria haver. Então, alguém muito forte fica com aquela... Como sempre, né? Sim. E aí como tem tudo. várias coisas. Pode falar, Yuri. Eu não sei se vocês sabem ou lembram, esse ano, né, lógico, teve um evento em Salvador, lá no estádio Arena Fonte Nova, que eu acho que foi o lançamento lá do plano plurianual, e tava o Lula, e tava assim, meio governo, né? E o Lula, né,
já sabia de toda a história dos jumentos, porque teve uma reunião ano passado, né, aqui em São Paulo, com o Lula e 20 representantes de entidades de proteção animal. Então, assim, ele, a Janja, a Haddad, Gleisi, todos já sabiam. E o Lula fala para o estádio Arena Fonte Nova inteiro, televisionado, falando lá de Jerônimo, que é o governador atual da Bahia, que Jerônimo é isso, que Jerônimo é aquilo, que Jerônimo foi para a Bahia, que Jerônimo foi para a China com o maior comerciante de jumentos do Brasil. Achando lindo, né? Aí ficou uma coisa assim, meio assim, uma coisa, e aí mudou de assunto, né? Mas está gravado, a gente tem o vídeo. Então, assim, é isso, né? A gente não sabe exatamente quem e como, e o que está, né, acontecendo, mas a gente sabe que tem coisa grande e feia envolvida, com certeza. Eu coloquei aqui no chat o @ do Instagram da frente e o meu, porque eu acho que por aí as pessoas têm acesso a tudo, né, aos abaixo-assinados, as reportagens que já saíram, teve essa que você mencionou, já saiu no Fantástico, já saiu em vários jornais, assim, grandes, já saiu na BBC, já saiu recentemente no Globo Rural, mas assim, né, mais demonstrativo de que a coisa é séria, porque, né, enfim, a gente já fez bastante denúncia na imprensa. Existe uma pulga aí, né, atrás dessa orelha, porque, e aí vamos falar, isso pode abalar as relações de comércio entre Brasil e China. Não. Eu formada em jornalismo, quando eu me formei, eu escolhi a linguagem, a cultura oriental para meu TCC, meu final de curso, porque para analisar a linguagem não verbal, e eu escolhi filmes e trabalhos artísticos da China. Então, tenho um grande respeito pela cultura chinesa, tenho amigos que são chineses, um professor de mandarim, enfim, e sei do respeito que eles têm, não só pelo país deles, mas pelo país da gente. Então, eu tenho certeza que os empresários sérios da China jamais deixariam de fazer nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de mercado com o Brasil, se uma indústria dessa extrativista, que desrespeita as leis locais, que coloca em risco os animais, os outros, né, animais, fora os jumentos, não respeita a Constituição, for convidado a se retirar do nosso país. Empresários sérios, países sérios, eles não querem se envolver com um tipo de indústria dessa. Então, assim, eu acho que esse perigo, essa justificativa, ela já cai por terra. Se existe seriedade, eu sei que existe, de empresários chineses, nenhuma tratativa ou acordo econômico que pode estar sendo estudado com o Brasil vai acabar se a indústria eu falo Egial, mas eu vi que é Ejal, né? Eu falo Egial. Pois é, ela for daqui do nosso país, convidada a se retirar, lembrando que já existem estudos de que essa substância, ela pode ser produzida de forma em laboratório, né? Ela não precisa matar os jumentos e ela pode ter o mesmo lucro sem causar tanto prejuízo, ou seja, tem uma solução, não é isso? A gente, ao longo desse percurso, foi cobrado muitas vezes, né, sobre as soluções, né? Sim. Claro que isso era uma maneira de enrolar. Mas, e aí, você vai fazer o quê com jumentos? E não sei o quê, e não sei o que lá. E aí, isso obrigou a gente a ir atrás de várias coisas, e uma delas é essa, né? É um estudo que está se desenvolvendo ainda, inclusive com relação à própria fabricação de carne, né? Pela zootecnia celular e tal. Então, é algo novo, mas, assim, existe a tecnologia, é possível fazer, né? A professora Carla Molento, da Federal do Paraná, fez uma revisão de literatura e fez um documento dizendo que é possível você fazer o EGEL em laboratório. Né? Então, você pega uma célula do jumento, isola e faz a produção em laboratório. Isso é, assim, melhor em todos os sentidos, né? Sim. Não vai ter mais maltrato, não vai ter crueldade, não vai ter extinção da espécie, extinção do patrimônio genético, do patrimônio cultural, risco à biossegurança, etc, etc, etc. Né? E vai continuar abastecendo o mercado chinês. Então, assim, isso é um dos braços nossos atualmente. A gente está correndo atrás de financiamento, de patrocínio para fazer pesquisa, para desenvolver. Só que, assim, é uma corrida contra o tempo, né? Sim. Porque enquanto a gente está em todas essas frentes, os jumentos estão sendo dizimados diariamente, né? Sim. E as cenas são tenebrosas, gente. Tanto nas matérias quanto os laudos, são cenas de terror.
até porque os abatedouros, né, eles não foram preparados para o abate dos jumentos, que é uma espécie específica. Então, eles dão um jeitinho na hora de abater o animal. Então, assim, o animal sofre, além de todos os maus tratos que ele sofre, desde a captura até o trajeto, o local onde ele fica sem nenhum tipo de alimentação adequada, água, atendimento médico veterinário, o abate dele também não é um abate que respeita a espécie. Ou seja, está tudo errado. E aí a gente pergunta ao governo brasileiro, o que já passou, a gente só pode dizer, né, que o que está agora... Muito, mas... Porque essa indústria do EJAL continua desrespeitando a Constituição Federal, continua desrespeitando os animais que, como já o Yuri explicou, hoje fazem parte praticamente da nossa fauna, que é um patrimônio do brasileiro. O meio ambiente, fauna e flora, é um patrimônio do povo brasileiro e o seu patrimônio está sendo extirpado para favorecer uma pequena indústria de alguns empresários e o nosso governo não faz nada. A nossa justiça, como eu falei isso, conversando com outros advogados e tal, que o Yuri, vocês já perceberam que ele é dos meus, né? A gente tem toda uma educação, mas chega uma hora que o negócio fica pesado. A nossa justiça, ela parece alheia mesmo, ela parece ter um descaso com relação aos crimes acometidos contra os animais. Os laudos não mentem, gente. Os especialistas, eles não mentem. As imagens não mentem. Eu não consigo entender. Por que ainda a gente não conseguiu convidar esses empresários com todos os seus capangas de motos para eles se retirarem do nosso país, deixar os nossos animais em paz, que seja então incentivado essa questão do EJAL em laboratório, que seja lucrativo. Ninguém aqui está querendo tirar emprego de ninguém, a gente sempre fala isso. Ninguém quer acabar com cadeia produtiva, lucrativa, de desenvolvimento de um país. Só que a gente tem aí que entender se existem vidas que estão sendo perdidas e estão sendo cruelmente ceifadas em função de um interesse de poucos. Essa é a verdade. É o contrário, na verdade, né, Dani? Porque o que você tem hoje são pessoas trabalhando em condições precárias, ganhando pouco, né? Então, eu falei para vocês, tinha trabalho escravo num lugar, Sim. Trabalho infantil em outro, tem os atravessadores, os próprios funcionários dos frigoríficos estão expostos às doenças o tempo inteiro, inclusive a doenças psíquicas, né? Eu estou orientando um aluno, um TCC, sobre isso, né? Sobre as doenças dos trabalhadores de abatedouros, né? Então, você tem os acidentes tipo, você tem as doenças psíquicas, você tem suicídio e você tem infecções por doenças várias, né? Por zoonoses, etc. Sim. Se você coloca uma pessoa dessa num laboratório com alta tecnologia, né? Essa pessoa não vai, dificilmente vai padecer de alguma dessas doenças, né? Sim, com certeza. Então, na verdade, ainda gerar mais emprego, um emprego de melhor qualidade para as pessoas, né? Além da economia que vai ser gerada, porque toda vez que você tem uma pandemia, uma epidemia ou problemas de saúde pública, né? O governo, o Estado, tem que usar o dinheiro do contribuinte para impedir isso. Então, está se usando, pode-se ter que usar um dinheiro público para resolver um problema que poderia ser sanado se as leis fossem cumpridas. Porque são pessoas muitas vezes humildes, que não têm outros recursos, que acabam... que a gente nem está falando dos prejuízos psicológicos dessas pessoas, né? Você imagina o que é uma pessoa trabalhar no abatedouro sem nenhum tipo de treinamento, ainda mais um abatedouro com animais que não deveriam estar ali, que são abatidos de forma ajeitada, né? O psicológico dessas pessoas também ficam em risco. Mesmo que não sejam pessoas como nós, que são veganas, etc., mas você imagina o seu trabalho, você o dia inteiro, todo dia, é matar. Matar. A pessoa, com certeza, eu acredito, eu até pedi para esse meu orientando achar números, né? Mas deve ser uma coisa grande, assim, porque quem que vai ter uma saúde mental num ambiente desse, né? Impossível. Yuri, a gente está chegando ao fim. Queria muito, de verdade, te agradecer, porque vocês não sabem o esforço que ele fez para conseguir participar aqui com a gente hoje, por causa das demandas e a agenda, principalmente do evento, né, da manifestação. A gente está chamando de evento, mas é uma manifestação importantíssima. É um evento importante que vai acontecer no dia 21 agora de novembro, em Brasília.
a partir das 9 horas, onde a concentração vai ser em frente ao MAPA. O nosso querido MAPA, que diz que não existe perigo de extinção, que fica alheio a todas as provas e contraprovas que são apresentadas, vai sair de lá essa manifestação. Quem é de Brasília, veganos, ativistas, protetores, cidadãos conscientes que querem se manifestar. Todas as pessoas precisam ter esse conhecimento, que só assim eu acredito que a gente vai poder agir. Não pode se banalizar, por exemplo, o Brasil exporta muita carne de vaca, então isso já é normal, mas jumento não. Tem muita gente que nunca viu um jumento. Sim. Então a gente precisa sentir, precisa mobilizar, precisa falar para o outro. Todo mundo tem que saber dessa manifestação que vai rolar, estar ciente, seguir as páginas das pessoas certas. A gente vai deixar aqui o do Yuri, todo mundo vai seguir, vai mandar o link para o outro, porque eu acho que só assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar, mobilizando pessoas veganas, não veganas, quem ama animal, sabe? Quem tem consciência, Exato. Né? A gente sempre fala que animal não é só cachorro e gato, isso, exatamente. Mas existe aí jumento, existe uma infinidade de coisas que não pode ser normal e a gente não deve encarar isso com normalidade. Então as pessoas precisam ter esse conhecimento, seguir, ir atrás, protestar. Eu acho que só assim. E mostrar para o governo que nós que somos os donos do Brasil, né? Nós que somos o patrimônio que nós temos, que é a nossa fauna e flora, o nosso meio ambiente, nós não queremos que esse tipo de atividade inconstitucional, cruel, que desrespeita inclusive os humanos, que coloca em perigo os humanos, continue no nosso país. Nós não queremos isso. Por isso, no dia 21, gente, faça o que o Pedro falou. Espalhe para o inimigo, para o vizinho, para a tia-avó, espalhem a notícia. Quem for de Brasília e quem não for e puder ir até Brasília, a gente está com uma movimentação nacional. Está saindo ônibus de várias cidades, vários estados que vão para Brasília. Belo Horizonte vai ter, São Paulo, vários. Exatamente. Quem puder, quem tiver condições de... Eu tenho um evento de trabalho no dia, estou, assim, contando ainda com um milagre que chegue, mas eu vou estar de presença espiritual e... Divulgando muito. E o que a gente puder... nas nossas redes sociais, e apresentando, mostrando, né, ao vivo, pegando depoimentos para as pessoas estarem cientes do que está acontecendo lá durante a manifestação, a gente vai fazer. Então, todo mundo concentrado em frente ao MAPA no dia 21 de novembro, em Brasília, para que acabe com o abate cruel, indiscriminado e inconstitucional dos jumentos brasileiros. Chega! A gente não mais vai ser feito de bobo. Acabou. Janja, Lula, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, MAPA, estejam cientes disso. E eu te agradeço muitíssimo. A Patrícia Tatimoto, que é uma bióloga, ela é pós-doutora, doutora. Tem hora que eu até me embolo com tanto pós-doutorado que ela tem, que é um amor. E que é representante da Donken, que é uma organização internacional de proteção dos jumentos aqui na América Latina. Ela não pôde participar do MIT junto com o Yuri, também em função de compromissos envolvidos com a questão dessa luta contra o abate dos jumentos, mas ela vai gravar pra gente um vídeo falando dessa parte biológica, dessas dúvidas que você tem, Pedro, da questão de biossegurança, né, dos riscos e das alternativas. E aí vocês fiquem ligados, porque vai ser uma mini aula, assim como foi do Yuri, para que vocês entendam, quem ainda não estava ciente disso, o tamanho do problema e do desaforo que é o abate dos jumentos no Brasil. Muito obrigada, mais uma vez, meu querido. Agradeço, gente. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade para esse assunto, pela abertura. Eu torço para ter um milagre, para eu chegar lá. Se eu não conseguir, eu vou estar lá em pensamento e a gente vai poder divulgar tudo aqui. Mande sempre coisas pra gente divulgar. O que vocês precisarem, do papo do quintal, pode contar com a gente que a gente está aqui. Viu? Um beijo grande para você. Boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente queria muito agradecer a todos por esse segundo episódio, que eu sei que todo mundo vai assistir, vai compartilhar e vai passar essa mensagem com relação ao tema que hoje foi a questão do abate e ao perigo da extinção dos jumentos no nosso país em função de um comércio específico de poucos empresários da China. Hoje foi um dia clandestino,
Hoje foi um dia tenso, mas é um dia tenso porque hoje a gente pegou pautas que são cruciais e que a gente não pode deixar de mencionar, que envolvem a atuação do Estado e aí entre os seus 3 poderes, inclusive o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. A gente pede a todos, no caso do abate cruel dos jumentos e da manifestação do dia 21 de novembro em Brasília. Quem for de Brasília, não deixe de comparecer. A partir das 9 horas, a concentração em frente ao mapa. E tem todo o cronograma que eles vão divulgando nos próximos dias. Você que é de Brasília, que é vegano, que é ativista, protetor, que é um cidadão que quer fazer parte dessa história, dessa mudança, esteja com a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, com a Donkin, com o Yuri, com o Fórum Nacional, com todos que estão trabalhando e batalhando há tanto tempo para o fim do abate dos jumentos que estão ameaçados de extinção no nosso país. E no que diz respeito a Papo de Quintal, a gente agradece você que está... Papo do Quintal. Papo do... Ai, desculpa. Não, mas Errei. é porque a gente mudou. A gente mudou, né? E é Pode legal esse erro? Pode esse Não, erro? vai esse erro, porque Vai a esse pessoa erro. vai saber que agora é Papo do Quintal. Gente, até a gente tem que se educar. É Papo do Quintal. A gente agradece a todos vocês que estão assistindo, que vão assistir, que vão compartilhar, sempre fazendo aqueles pedidos de praxe. Hoje nós já temos a nossa página no Instagram, que é o Papo do Quintal. Do Quintal. Siga a gente lá, mande para todo mundo. E além de fazer sua inscrição no nosso canal de YouTube, clique lá no sininho para que você seja sempre informado das notificações, das novidades. Esteja sempre conosco, mande sugestões. O nosso e-mail é papodequintal com 2 L's no final, @gmail.com. Pode mandar o e-mail também com suas sugestões, suas críticas, que a gente sempre vai dar o feedback. E luta. Hoje eu tenho um pedido especial para você, vegano. A gente fala muito de vegano porque a gente é vegano, mas principalmente compartilhar para os não veganos. Esse assunto é muito importante, esse assunto tem que chegar a todos os lugares. Tem muita gente que não sabe do que está rolando, Sim. não só da manifestação, mas de toda a luta. A gente não pode deixar essa espécie que é tão importante para o Brasil, não só no Nordeste, Minas tem bastante. Sim. O Brasil inteiro, mas no caso do Nordeste que tem esses abates, mas a gente tem que passar esse assunto para todo mundo, porque é com a manifestação nacional que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas. Então, meu pedido é esse. E aí eu assino embaixo o pedido do Pedro. A sociedade civil cada vez mostra mais a sua força e a necessidade de se mobilizar para que as coisas aconteçam no nosso país. Então o Estado brasileiro precisa entender a vontade do povo brasileiro. Exatamente. Os jumentos já são patrimônio do nosso país, como o próprio Yuri explicou, né? A evolução da espécie hoje, ela tem uma espécie específica aqui no Brasil. E isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade ainda maior com relação à salvaguarda desses animais, que eles tenham sua dignidade e seu bem-estar respeitados. Hoje foi um dia tenso para mim, porque é um assunto que eu adoro, que é a política, que é a negligência, a omissão ainda, a incompetência do Estado, e a gente precisa falar disso, vocês vão ver a gente falando muito disso, mas ao mesmo tempo eu estou extremamente feliz, porque acho que a gente conseguiu conduzir com o Yuri e com a Patrícia, que vocês vão assistir ao vídeo dela, Profissionais fodas. Especialistas fodas que se dedicam e trabalham seriamente por nós, porque isso não tem só a ver com amor aos animais, isso tem a ver com futuro, com biossegurança, com saúde pública, com o seu patrimônio, o patrimônio dos seus filhos. Então, é luta. Tamo aí, vamos lutar com vocês. Com erros, com gaguejando, com helicópteros. Fala isso, com helicóptero, com cachorro latindo, não tem problema, nada vai nos parar, mas a gente precisa do seu engajamento, a gente precisa da sua presença e que você nos ajude a ser mais um multiplicador dessas informações. Com papos cada vez mais legais, trazendo convidados mais legais. Exatamente. A com gente ideias vai boas, exatamente. de comidas boas, de Super. noites boas. Aguardem. Obrigada, gente. Um grande beijo. Beijo.